Um som que ninguém esperava ouvir tão cedo ecoou pelas retas do Hungaroring. O motor que pode mudar o destino da Aston Martin na Fórmula 1 entrou em ação pela primeira vez em uma pista oficial da categoria. E o que aconteceu naquele teste secreta na Hungria pode definir o futuro de Fernando Alonso na equipe. Antes de mergulharmos nos bastidores desse teste exclusivo na Hungria, queremos saber a opinião de vocês. Vocês acreditam que essa parceria entre Aston Martin, Adrian Newey e a Honda vai render conquistas importantes na Fórmula 1? Ou será que a equipe vai continuar sem conseguir um resultado expressivo? Será que Alonso vai finalmente conquistar aquela vitória de número 33? Deixem a opinião de vocês nos comentários, essa discussão promete. E antes de continuar, um pedido rápido. Se você quer acompanhar cada detalhe da temporada, cada bastidor, cada informação em primeira mão, deixa o seu like agora e clica no botão de inscrever-se aqui no Grid Aberto F1. Isso ajuda demais o canal a continuar trazendo esse tipo de conteúdo exclusivo para vocês. Ativa o sininho também, porque as novidades sobre esse motor podem sair a qualquer momento. Agora vamos aos fatos. A informação trazida pelo portal internacional GP Blog confirmou que Honda e Aston Martin aproveitaram a permanência na Hungria logo após o Grande Prêmio para realizar um dia de filmagens e testes no circuito com o novo motor. Esse teste em pista foi uma etapa fundamental no cronograma de desenvolvimento da Honda para integrar o novo propulsor e a parte elétrica ao projeto do chassi que está sendo construído para a próxima era da equipe. E aqui que a coisa fica interessante. Na corrida do Hungaroring, a Aston Martin finalmente trouxe a grande atualização para o AMR26, que passou a ser chamado internamente de AMR26B. O resultado em pista foi positivo, mas nos bastidores a pressão sobre a Honda continuava considerável. A fabricante japonesa vinha sendo cobrada por resultados e por garantias de confiabilidade, especialmente com o avanço acelerado do projeto do carro, que está sendo concebido sob a liderança do projetista Adrian Newey, contratado justamente para essa nova fase da equipe. Por isso, antes de embarcarem para as férias de verão, os engenheiros da Honda e da Aston Martin aproveitaram a estadia em Budapeste para colocar um novo motor rodando no asfalto real do circuito da Hungria. Nada de simulador, nada de bancada de testes. Asfalto, velocidade e dados reais sendo coletados ao vivo. Esse tipo de teste permite às equipes coletarem informações extremamente valiosas sobre vibração do conjunto motriz, fluxo de ar ao redor do propulsor e mapeamento de aceleração em condições reais de pista. São dados que nenhuma simulação de laboratório consegue replicar com a mesma precisão. E foi exatamente isso que a Honda foi buscar naquele dia. O som dessa nova unidade de potência reverberando pelas retas do Hungaroring marcou na prática o início de uma nova era para a equipe. Depois de semanas inteiras de testes restritos em bancadas dinâmicas e simulações de laboratório realizadas no Japão, finalmente veio a resposta que todo mundo estava esperando: o motor funcionando com o carro em movimento real, na pista. E para os engenheiros que acompanharam esse processo de perto, esse momento trouxe um alívio gigantesco. Depois de meses sob pressão, ver a unidade de potência responder bem em condições reais de corrida é um marco importante dentro do cronograma de desenvolvimento. Mas será que está tudo realmente tão bem quanto parece? Isso a gente vai te contar na próxima parte, porque tem detalhes desse teste que você precisa saber antes de tirar qualquer conclusão sobre o futuro da Aston Martin na Fórmula 1. Se você já mandou o like e se inscreveu aqui no Grid Aberto F1, deixa nos comentários. Você acredita nesse projeto da Honda com a Aston Martin? Antes da gente continuar, preciso te contar um detalhe desse teste que muita gente não percebeu. E esse detalhe pode mudar completamente a forma como você enxerga esse momento da Aston Martin na Fórmula 1. Até o momento da gravação desse vídeo, não temos nenhuma confirmação oficial de que a Aston Martin teve algum problema técnico durante esse teste com o novo motor da Honda. Pelas fotos e pelos vídeos que vazaram nas redes sociais, tudo parecia estar correndo dentro do esperado. Nenhum sinal de fumaça, nenhuma parada forçada nos boxes, nenhuma bandeira vermelha de emergência. Só o carro rodando voltas após voltas, coletando dados. Mas aqui vem a pergunta que ninguém está conseguindo responder ainda. Quem estava no volante desse carro durante o teste? Sabemos que em um dia de filmagens como esse, as equipes têm autorização para percorrer até 200 km com o carro em pista.
Isso é regra dentro do regulamento da Fórmula 1 para esse tipo de atividade promocional e de testes. O que não sabemos até agora é se foi Fernando Alonso quem esteve no cockpit, se foi Lance Stroll ou se os dois pilotos se revezaram durante essa sessão. Esse silêncio da equipe é estratégico, e não é a primeira vez que vemos esse tipo de sigilo quando o assunto é desenvolvimento de motor. Equipes de ponta na Fórmula 1 sabem exatamente o poder da informação. Um teste como esse, se vazar detalhes demais, pode dar pistas valiosas para os concorrentes sobre o nível de maturidade do projeto Honda para a próxima temporada. E é exatamente aqui que entra um ponto que os torcedores mais atentos da Fórmula 1 já perceberam. A Honda não está apenas testando um motor. A Honda está testando a própria reputação dela dentro do paddock. Depois de anos fornecendo motores para a Red Bull e colhendo títulos mundiais, a fabricante japonesa decidiu apostar todas as fichas em um novo capítulo, dessa vez ao lado da Aston Martin. E esse capítulo só vai ser bem sucedido se a confiabilidade estiver garantida desde o primeiro dia de competição oficial. Por isso, cada volta dada naquele teste em Budapeste tem um peso gigantesco. Não é só sobre potência, não é só sobre velocidade máxima nas retas, é sobre construir confiança, é sobre garantir que quando o motor for usado de verdade, em uma corrida oficial, com pontos em jogo, ele não vá falhar. E tem outro fator que também está no radar dos fãs mais experientes da categoria. O nome de Adrian Newey por trás desse projeto muda completamente as expectativas. Newey é considerado por muitos especialistas como um dos maiores projetistas da história da Fórmula 1, responsável por carros campeões em diferentes equipes e em diferentes épocas. Quando um nome desse calibre assina embaixo de um projeto, a pressão por resultados aumenta de forma exponencial. Só que projetar um carro perfeito não adianta se o motor não acompanhar o mesmo nível de excelência. E é exatamente por isso que esse teste na Hungria teve um significado tão grande para todo mundo envolvido no projeto. Não foi apenas mais um dia de pista, foi um verdadeiro teste de confiança mútua entre a Aston Martin e a Honda. Enquanto isso, dentro do paddock, comentaristas e jornalistas especializados começaram a especular sobre o que esse avanço no desenvolvimento pode significar para a próxima temporada. Será que a Aston Martin finalmente vai conseguir brigar de igual para igual com as equipes de ponta? Será que esse novo motor vai ser o pedaço que faltava no quebra-cabeça para Fernando Alonso enfim conquistar aquela vitória que tanto persegue? Porque não podemos esquecer um detalhe importante aqui. Fernando Alonso não é um piloto qualquer. Estamos falando de um dos maiores nomes da história da Fórmula 1, um bicampeão mundial que segue competitivo mesmo depois de tantos anos de carreira. E o tempo, para um piloto na idade de Alonso, é um adversário tão real quanto qualquer outro carro na pista. Cada temporada que passa sem uma vitória alimenta ainda mais a expectativa em cima desse projeto com a Honda. E é exatamente por isso que testes como esse, realizados de forma discreta logo após um grande prêmio, ganham uma importância gigantesca aos olhos dos fãs e da imprensa especializada. Mas o que será que vem pela frente? Será que esse teste na Hungria foi só a ponta do iceberg de um plano muito maior que está sendo construído nos bastidores? Isso a gente vai te mostrar na próxima parte, porque tem informações sobre os próximos passos desse projeto que vão mudar completamente a sua percepção sobre o que está por vir. Comenta aqui embaixo. Na sua opinião, quem você acha que estava no carro durante esse teste? Alonso ou Stroll? E não esquece, se esse conteúdo está te ajudando a entender melhor os bastidores da Fórmula 1, deixa o seu like e continua ligado aqui no Grid Aberto F1, porque a próxima parte vai trazer detalhes que muita gente ainda não sabe. Agora que você já entendeu o contexto desse teste secreto na Hungria, chegou a hora de olhar para frente, porque o que está por vir pode ser ainda mais decisivo do que tudo que já aconteceu até agora nesse projeto entre Aston Martin e Honda. Vamos entender melhor o momento em que esse teste aconteceu. Ele foi realizado logo depois do Grande Prêmio da Hungria, que tradicionalmente marca o início do recesso de verão da Fórmula 1. Esse período de pausa costuma durar algumas semanas, e é justamente nesse intervalo que as equipes aproveitam para reorganizar a fábrica, revisar processos internos e, em muitos casos, dar um fôlego para os funcionários antes da reta final da temporada. Só que, diferente de outras equipes que simplesmente encerram as atividades e entram de férias, a Aston Martin e a Honda decidiram usar esses últimos dias antes do recesso de uma forma extremamente estratégica.
Ao invés de deixar o carro parado na fábrica, elas aproveitaram a estrutura já montada em Budapeste, o pessoal técnico já presente na Hungria e a pista disponível para arrancar o máximo de informação possível antes de qualquer pausa. Isso mostra um nível de planejamento que impressiona até os analistas mais experientes da categoria. Times de ponta na Fórmula 1 costumam dizer que cada dia de pista vale ouro, porque o calendário de testes é extremamente limitado pelo regulamento atual. Diferente de décadas passadas, quando as equipes podiam rodar praticamente à vontade durante o ano inteiro, hoje existe um número restrito de dias de teste permitido para cada equipe. Por isso, aproveitar uma janela extra, logo após uma corrida, para rodar com um motor totalmente novo, é uma decisão que mostra a urgência da Honda em validar esse propulsor o quanto antes. E essa urgência tem uma explicação muito clara. A parceria entre Aston Martin e Honda está prevista para começar oficialmente na temporada de 2026, quando entra em vigor um novo regulamento de motores na Fórmula 1. Esse novo regulamento traz mudanças profundas na forma como os propulsores funcionam, com uma participação ainda maior da parte elétrica dentro da unidade de potência. Isso significa que praticamente todas as equipes estão começando, de certa forma, do zero, o que abre uma janela de oportunidade rara para fabricantes que historicamente não estavam entre os favoritos. E é exatamente aí que mora a esperança de todo torcedor da Aston Martin. Como o regulamento está mudando para todo mundo ao mesmo tempo, existe a possibilidade real de que a Honda, ao lado do talento de Adrian Newey no projeto do chassi, consiga entregar um pacote competitivo logo na estreia dessa nova era. Não seria a primeira vez que isso acontece na história da categoria. Mudanças grandes de regulamento costumam embaralhar a ordem natural das equipes e quem se prepara melhor durante esse período de transição pode sair na frente quando a poeira baixar. Só que para isso acontecer, a confiabilidade do motor precisa estar impecável. E é exatamente esse o motivo pelo qual testes como o que aconteceu na Hungria são tão valiosos. Cada quilômetro rodado em pista real, em condições reais de temperatura, de asfalto e de carga aerodinâmica, ajuda a Honda a identificar problemas que nenhuma simulação de computador conseguiria prever com a mesma precisão. Vale lembrar também que a Honda não é uma novata quando o assunto é motor de Fórmula 1. A fabricante japonesa já esteve no grid em diferentes períodos da história da categoria, incluindo os anos recentes ao lado da Red Bull, período em que colecionou títulos de pilotos e de construtores. Esse histórico de sucesso recente é um dos motivos pelos quais a expectativa em cima dessa nova parceria com a Aston Martin é tão grande. A Honda já provou que sabe construir um motor campeão. A pergunta que fica é se ela vai conseguir repetir esse feito em um novo capítulo ao lado de uma equipe diferente e sob um regulamento totalmente novo. E não podemos esquecer o outro lado dessa equação, que é justamente o trabalho sendo feito por Adrian Newey. Desde que assinou com a Aston Martin, Newey passou a ser tratado quase como uma peça messiânica dentro do projeto, o nome capaz de elevar a equipe a um novo patamar. Só que mesmo o melhor projetista do mundo depende de um motor confiável e potente para transformar um bom design em resultados reais dentro da pista. Por isso, esse teste na Hungria não pode ser visto como um evento isolado. Ele faz parte de uma sequência de passos que a Honda e a Aston Martin vêm dando com muita discrição em direção a essa nova era que se aproxima. E segundo apurações de bastidores, esse não deve ser o único teste discreto realizado antes do início oficial da temporada de 2026. É provável que outras sessões semelhantes aconteçam ao longo dos próximos meses, sempre longe dos holofotes, sempre com o mínimo de informação possível vazando para fora do time. Isso levanta uma questão interessante para os torcedores mais atentos aqui no grid aberto F1. Será que a Honda e a Aston Martin estão sendo tão cuidadosas com o sigilo desses testes? Significa que o projeto está indo muito bem e elas não querem entregar vantagem para os concorrentes? Ou será que esse sigilo esconde justamente o contrário, algum tipo de dificuldade que ainda não veio à tona publicamente? Essa é uma pergunta que só o tempo vai poder responder com certeza, mas uma coisa é certa: o nível de expectativa em cima desse projeto está cada vez maior, tanto entre os fãs quanto entre os próprios analistas da categoria, que já começam a apontar a Aston Martin como uma possível surpresa para a temporada que se aproxima. E é justamente sobre essas expectativas, sobre o que pode acontecer daqui para frente com o Fernando Alonso, com o Stroll e com esse novo capítulo da equipe, que a gente vai conversar na parte final desse vídeo.
porque tem uma informação que mudou completamente a forma como o paddock está enxergando esse projeto, e você precisa saber disso antes de tirar qualquer conclusão. Deixa aqui nos comentários o que você acha. Será que esse sigilo todo é sinal de que as coisas estão indo bem para a Aston Martin? Ou será que esse sigilo esconde justamente o contrário, algum tipo de dificuldade que ainda não veio à tona publicamente? E não esquece de deixar o seu like, porque a parte final desse roteiro vai trazer o desfecho dessa história. Chegamos na parte final desse roteiro, e antes de fechar, preciso te contar um detalhe que muda a forma como todo mundo está enxergando esse momento da Aston Martin dentro do paddock da Fórmula 1. Segundo apurações mais recentes de fontes ligadas ao paddock, esse teste realizado na Hungria não foi apenas um exercício de rotina dentro do cronograma da Honda. Fontes próximas ao projeto indicam que esse dia de filmagens e testes tinha um objetivo bem específico: validar componentes que ainda geravam dúvidas internas dentro da equipe de engenharia japonesa, especialmente relacionados à integração entre a parte elétrica e o motor a combustão sobre o novo regulamento que entra em vigor em 2026. Esse tipo de teste, realizado em condições reais de pista e não apenas em ambiente controlado de fábrica, costuma ser o último grande filtro antes de um projeto avançar para a fase seguinte de desenvolvimento. E o fato de a Honda ter escolhido justamente esse momento, logo após o Grande Prêmio da Hungria e antes do recesso de verão, reforça a ideia de que esse era um marco importante dentro do calendário interno da equipe. Agora, pensando no cenário esportivo, o nome de Fernando Alonso continua sendo o centro de todas as atenções quando o assunto é essa parceria. Alonso já deixou claro em diversas entrevistas ao longo da temporada que ainda acredita ter competitividade suficiente para brigar por vitórias, mesmo depois de tantos anos de carreira na categoria. E é justamente essa combinação entre a experiência de Alonso, o talento reconhecido de Adrian Newey no projeto do chassi e agora essa nova unidade de potência da Honda que alimenta a esperança de uma parte enorme da torcida. Do outro lado, Lance Stroll segue como uma incógnita dentro desse projeto. Enquanto Alonso carrega o peso da experiência e da cobrança por resultados imediatos, Stroll representa a continuidade e a estabilidade dentro da estrutura da equipe, já que segue vinculado a Aston Martin há mais tempo. Seja qual for a definição sobre quem pilotou o carro durante esse teste específico na Hungria, uma coisa é certa: os dois pilotos vão precisar se adaptar rapidamente a essa nova geração de motores quando ela chegar de forma definitiva ao grid. E aqui entra um ponto que merece atenção especial de quem acompanha de perto o desenvolvimento técnico da categoria. Testes de filmagem, como esse realizado na Hungria, têm uma vantagem estratégica importante. Eles acontecem fora do calendário oficial de testes da Fórmula 1, dentro de uma regra específica que permite às equipes rodarem o carro por um número limitado de quilômetros, geralmente ligado a compromissos promocionais. Só que, na prática, muitas equipes aproveitam essas sessões para colher dados técnicos valiosos, driblando de forma totalmente regulamentar as restrições mais rígidas impostas aos testes tradicionais. Isso mostra como a Honda e a Aston Martin estão sendo extremamente inteligentes na forma de conduzir esse processo de transição. Cada oportunidade dentro do regulamento está sendo aproveitada ao máximo, o que reforça a seriedade desse projeto aos olhos de quem acompanha os bastidores da Fórmula 1. Mas, apesar de todo esse otimismo, ainda existem perguntas importantes sem resposta. Será que a confiabilidade desse motor vai se manter estável ao longo de uma temporada inteira de corridas, com toda a exigência que isso representa? Será que o cronograma de desenvolvimento vai continuar dentro do prazo estabelecido, sem atrasos que possam comprometer a estreia em 2026? E, principalmente, será que esse conjunto todo, motor Honda, mais chassi projetado por Adrian Newey, vai realmente ser suficiente para colocar Fernando Alonso brigando pela vitória de número 33 que ele tanto persegue? Essas são perguntas que, por enquanto, só o tempo e a pista vão poder responder. O que sabemos é que os próximos meses serão decisivos para esse projeto, com novos testes previstos e uma pressão crescente conforme a estreia da nova era regulamentar se aproxima. Assim que qualquer novidade sobre esse motor, sobre esses testes ou sobre os próximos passos da Aston Martin e da Honda surgir, você pode ter certeza de que vai aparecer aqui no Grid Aberto F1 primeiro. Fica ligado nos próximos vídeos, porque essa história está longe de terminar. E fica aqui a pergunta para fechar esse roteiro. Será que estamos diante de uma nova potência na Fórmula 1? Ou será que ainda existe um caminho longo demais pela frente para a Aston Martin e a Honda?
Deixa a sua opinião nos comentários, deixa o seu like se esse conteúdo te ajudou a entender melhor esse momento e continue aqui no Grid Aberto F1 acompanhando cada capítulo dessa temporada.